Olá pessoal, vamos lá, exercício número 3 de movimento retilíneo uniforme. Vamos ao enunciado. No instante em que um índio dispara uma flecha contra sua presa, que se encontra a 14 metros de distância, ela corre, ou seja, a presa, né? A presa corre, começa a fugir, tentando fugir. Se a flecha e a presa se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, com velocidade de módulo 24 metros por segundo para a flecha, né, e 10 metros por segundo para a presa, o intervalo de tempo levado pela flecha para atingir a caça em segundos será de quanto? Vamos lá. O desenhozinho esquemativo aí do nosso problema. Então você tem lá o caçador, né, o índio, ele está lá no ponto A e ele dispara a flecha que ela sai lá do seu arco a 24 metros por segundo. E aí, a 14 metros de distância dele está a sua presa lá, né? Está o cervo lá, no ponto B. E nesse exato instante que o índio dispara a flecha, o cervo percebe alguma coisa anormal e começa a correr com uma velocidade de 10 metros por segundo. E ele está pedindo o tempo que a flecha leva para atingir a sua presa lá, o cervo, né? Bom, a gente sabe que quando o cervo for atingido, né, ele vai estar lá no ponto futuro, lá no ponto C lá na frente. E ele vai ter percorrido essa distância aí, esse espaço que a gente vai chamar de X. A gente precisa descobrir qual é o valor desse X aí, quanto que ele correu, né, quanto que o cervo correu. Só que o tempo que a flecha demora para ir do ponto A, ou seja, quando ela foi disparada lá pelo índio, até o ponto C, que é o tempo em que ela vai, o ponto onde ela vai alcançar a presa, esse tempo ele é igual ao tempo que a presa, né, que o cervo, ele demora para percorrer a distância entre o ponto B e o ponto C, certo? Então, o que a gente vai calcular aqui? Primeira coisa, qual é o ΔT da flecha entre o ponto A e o ponto C, tá? O tempo é o quê? É o espaço divididos por quê? Pela velocidade. Então, qual é o espaço que a flecha vai percorrer? É o 14 metros, que é a distância entre o ponto A e o B, mais o x, que é a distância que a gente quer determinar entre o ponto B e o ponto C, divididos pela velocidade, que é igual a 24 metros por segundo, certo? E qual é o ΔT da presa? Quanto tempo a presa demora para ir do ponto B até o ponto C? Mais uma vez, tempo é igual ao espaço dividido pela velocidade. O espaço é o que a gente quer calcular, o x, dividido por 10 metros por segundo, que é a velocidade da presa, certo? Como eu disse, que o tempo que a flecha demora para ir do ponto A até o ponto C é o mesmo que a presa demora para ir do ponto B até o ponto C, eu igualo uma equação com a outra, ou seja, 14 mais x dividido por 24 é igual a x sobre 24. Aí acabou a física, agora é só álgebra, né? Multiplicando em cruz, 24x é igual a 10 vezes 14, 140, mais 10x. A gente vai achar que 14x é igual a 140, x é igual a 10 metros. Então, a gente já descobriu que a distância do ponto B até o ponto C são 10 metros. Mas o que o problema quer? Ele quer o intervalo de tempo levado pela flecha para atingir a caça, né? Então a gente já sabe que o ΔT é o ΔS, né, sobre V, ou seja, a distância sobre a velocidade. O que a gente já tem aqui? A gente já sabe o ΔS. Quem é o ΔS? É o 14 metros, que é do ponto A até o ponto B, mais o 10 metros, que é do ponto B até o ponto C, ou seja, 24 metros, divididos por velocidade, que é igual a 24 metros por segundo. Ou seja, o ΔT da flecha, o tempo que a flecha vai demorar entre ela sair do arco do índio e atingir o cervo, né, a presa, lá no ponto futuro, lá no ponto C lá na frente, é de 1 segundo. E agora vamos simplesmente fazer uma prova real, provando que nosso problema, nossa solução está certa, né? Ou seja,
Vamos calcular qual é o tempo que a presa demora para ir do ponto B até o ponto C. Simplesmente, qual é a distância que a presa percorre lá? É o nosso x, 10 metros. Qual é a velocidade da presa? É o 10 metros por segundo, ou seja, também é 1 segundo. Ok? Então é isso, gente. Exercício número 3 está aí feito. Se você gostou, dá o seu like, dá o seu joinha, compartilhe o canal, isso ajuda muito o canal a crescer. Ok? Eu agradeço vocês aqui, vamos para o próximo vídeo para a gente fazer o exercício número 4. Valeu, gente. Obrigado, um abraço.